Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todas e a todos. Hoje eu estou dividindo a tela com José Guimarães, que é nosso deputado federal do PT do Ceará. José Guimarães é o nosso líder da minoria na Câmara, que congrega os nossos partidos que fazem oposição ao governo Bolsonaro. José Guimarães é vice-presidente nacional do PT, coordenador nacional do GTE, o Grupo de Trabalho Eleitoral. Nós vamos falar aqui, pessoal, sobre o auxílio emergencial, a importância, o impacto positivo na vida das pessoas que o auxílio já teve, a nossa luta para criar lei e obrigar o governo a implementar ele. E vamos falar também do tamanho da nossa preocupação quanto à possibilidade de corte, de fim do auxílio emergencial agora, no final desse ano, impactando principalmente o ano de 2021. Guimarães, eu vou agradecer um pouquinho, o pessoal está aqui aderindo ainda, estou vendo muita gente entrar na nossa transmissão. A gente está ao vivo, viu, Guimarães, pelo meu Facebook, estamos ao vivo também no Twitter, no Instagram, estou transmitindo, Guimarães, pelo nosso canal no YouTube. E a nossa conversa aqui a gente vai mandar para o PT do Paraná, para o PT Nacional, para a nossa liderança da bancada da Câmara Federal, dos nossos deputados. Vamos dar uma dimensão grande. E quem está já curtindo e comentando, eu quero pedir um favor. Compartilhe essa transmissão. O fim do auxílio emergencial, o corte pela metade dos valores do auxílio emergencial é um tema do momento, é um tema que está afetando a vida da grande maioria dos brasileiros e brasileiras e é um tema que nós temos que discutir nesse momento da disputa eleitoral. As eleições começam dia 27 de setembro, a propaganda estará liberada, dia 15 de novembro é o dia do voto, haverá segundo turno nas capitais e nas cidades maiores de 200 mil habitantes. O Guimarães é um cara que coordenou, que nos ajudou na lei, ajudou na implementação e está ajudando na resistência agora para que o auxílio emergencial não seja extinto. Guimarães, fica à vontade, você é nosso convidado, cumprimente, tem muitos pré-candidatos nossos assistindo essa transmissão ao vivo, mas ela está aberta a todo mundo. O que você está sentindo, como é que você está vendo? Conte um pouco da história e da nossa luta futura para esse direito, essa necessidade do nosso povo e da nossa gente. Boa noite, Guimarães. Boa noite, meu caro amigo, deputado Zeca Disseu, do Paraná. Boa tarde, companheiras e companheiros, internautas, candidatos e candidatas que estão nos assistindo, aqueles que estão inicialmente entrando nesse nosso bate-papo, né, Zeca? E quero dizer que é uma honra grande partilhar contigo, uma alegria esse momento, ainda que distante por conta da pandemia, mas laços muito sólidos de compromisso com a democracia, com a soberania, com os direitos do povo e com a vida, nos une em Brasília, nos une no Ceará, nos une no Paraná, enfim, nos une no Brasil inteiro, Zeca. Então, é uma alegria, em primeiro lugar, partilhar com você e todos os seus apoiadores, militantes, companheiros e companheiras do PT. Em segundo lugar, dizer, Zeca, que o momento é muito desafiador. Eu nunca tive tanta presença num momento tão complexo como esse que o Brasil vive. É de alta complexidade e muito desafiador, sobretudo para nós que temos o compromisso com esse país. Nós que fazemos, nós que somos do PT, nós que somos parlamentares, deputados federais, senadores, enfim, tenho conversado muito isso, Zeca, cotidianamente com o ex-presidente Lula. Ainda ontem, conversamos longamente sobre o balanço eleitoral. E é o desafiador, por conta que o Brasil vai viver uma eleição, onde todo mundo está se jogando na disputa eleitoral, onde cada candidato vai se apresentar com sua proposta, com suas ideias e com suas causas e seu programa, mas é desafiador, Zeca, sobretudo para o país. O Brasil está mergulhado numa profunda crise econômica. Vejam os nossos internautas, os nossos candidatos, quais são os dados da semana. São assustadores. Primeiro, nunca mais eu tinha escutado falar
na alta dos preços dos produtos da cesta básica. A carestia tomou conta. Eu tomei, foi um susto, né, Zé? Quilo de arroz. Eu tomei, foi um susto. O quilo de arroz tem lugar que é R$ 5, R$ 7. Onde já se viu um negócio desse? Ou A seja, fome voltou, né? A gente não ouvia mais a palavra fome, ela fome. voltou. Portanto, vai faltar alimento na mesa do trabalhador, da trabalhadora brasileira. É algo impressionante. Aí, se não bastasse isso, aí vem os dados. O Brasil, recorde em desemprego. Ou seja, um país que está com esses dois problemas estruturais no meio de uma pandemia, evidentemente que nós não podíamos esperar isso que o governo Bolsonaro está fazendo. Uma crise dessa, a fome voltando, a renda diminuindo, desemprego galopante. Aí sabe o que ele faz? Reduz o auxílio emergencial que nós aprovamos na Câmara para R$ 300. Ou seja, nós vamos chegar em novembro para dezembro, Zeca, com o Brasil destruído economicamente e socialmente. Porque todos os indicadores que os órgãos que analisam a situação econômica do país dizem que o Brasil entrou definitivamente numa recessão brutal. E aí, o que ele faz? Reduz o auxílio. Aí manda o orçamento para a Câmara, Zé, que eu tive o cuidado, estou lendo, por mais ocupações que tenhamos, o orçamento de 2021 é uma brincadeira. É uma brincadeira, porque reduz, sobretudo, o maior volume de recursos em áreas que são centrais para a retomada do crescimento. Saúde, imagina, educação, ciência e tecnologia, e não consta no orçamento nenhum real para pagar o tal Renda Brasil que ele inventou, que foi para a TV dizer, para as redes sociais dizer que não tem mais Renda Brasil, e o pior para ele, reconheceu que o que vai ficar mesmo é o Bolsa Família. É o Bolsa Família. O Bolsa Família foi criado pelos governos do PT. Nós que participamos da votação da medida provisória, né, Zeca, no Congresso Nacional, isso é fundamental. Portanto, numa crise dessa, nós temos que, pelo menos, salvar vidas. E o risco da pandemia voltar a crescer no Brasil é enorme. É enorme. E, portanto, o governo age com silêncio, retira a perspectiva da retomada do crescimento da economia e anuncia corte, mantém o teto do gasto porque impede o recurso para as áreas estratégicas dentro do Projeto de Desenvolvimento Nacional e, o pior, corta qualquer perspectiva, nem mesmo do programa dele para 2021, que é o Renda Brasil. O que nós temos que fazer frente a isso, Zé? Que eu disse hoje em várias entrevistas que dei. Em primeiro lugar, e para os nossos candidatos, tem que ser colocado no centro da disputa. Nós discutimos a realidade social da vida das pessoas, a vida das pessoas em cada cidade. O caboclo que é candidato a vereador, vereadora, prefeito, vice-prefeito, tem que discutir. As pessoas estão atarentadas, como se diz no Ceará, estão sem perspectiva, porque não vê perspectiva nenhuma, a não ser os bolsonaristas roxos, aquele que não abre mão, independente do que está acontecendo na economia brasileira. Nós temos que botar essa questão da crise econômica e a crise social no centro da disputa política nacional. E afirmar o seguinte: nós exigimos votar a medida provisória 1000, que nós temos emenda para transformar o auxílio, manter o mesmo valor do auxílio emergencial de R$ 600. Para 2021. Né, Zé? Guimarães, como que quem é candidata, vai disputar uma vaga na Câmara de Vereadores, vai buscar um lugar para governar as prefeituras, das cidades aí do Ceará, das cidades do Paraná e do Brasil, pode explicar para a população que o Brasil tem condições, em 2021, de manter um amplo programa de transferência de renda. O país busca dinheiro aonde? Qual é a condição do Brasil? O que os outros países do mundo estão fazendo? Eu sei que você está muito à frente disso, tem discutido como é que os nossos pré-candidatos, as nossas pré-candidatas, né, explicam para a população
O tamanho da importância você já disse, mas como que implementa isso? Como que mantém isso em 2021? Como é que o mundo está fazendo nesse momento? Bom, primeiro assim, ó, defender a ideia, defender a proposta, mais Bolsa Família, estabelecer como centralidade incluir mais 30 milhões de pessoas no programa. Segundo, constitucionalizar o Bolsa Família, que é a ideia que eu defendo, Zé. Zeca, eu acho que o Bolsa Família hoje é um programa estruturante, e no Brasil, com a baixa e a renda e a alta concentração de renda, você ter no Orçamento Geral da União recursos para bancar o Bolsa Família ampliado, não tem como enfrentar a crise, a retomada, se não tiver isso. Você bota R$1 no Bolsa Família, Zé, que ele gera 1,78 lá fora. Aí você fez a pergunta, o que os candidatos vão dizer? De onde tirar o dinheiro? Nós temos vários mecanismos. É só aprovar a reforma tributária, como nós estamos sugerindo. O candidato tem que dizer, nós apresentamos uma proposta de reforma tributária que arrecadará, se for feita minimamente, em torno de 251 bilhões de reais. De onde vem o dinheiro? De 3 coisas básicas, que é a ideia dos mais ricos pagarem alguma coisa. Você pode taxar as grandes heranças, as grandes fortunas e estabelecer uma diferenciação dos de cima do ponto de vista do imposto de renda, para poder esse recurso financiar o programa social. Aí o pessoal, não tem dinheiro. Não tem, porque a crise sempre é colocada nos ombros dos trabalhadores. Se o governo quisesse, se o Congresso quiser, é só tirar um pequeno percentual daí para financiar esse programa. Bom, eu estou sabendo que o governo, outro mecanismo que você pode fazer, Zeca, você é da Comissão Mista de Orçamento. Você sabe, nós vamos votar o orçamento. Você pode, sim, rubricar no orçamento. Se você, veja bem, se você colocar o auxílio emergencial agora e transformar no Mais Bolsa Família, você vai gastar o mesmo valor que o governo está gastando hoje com o auxílio emergencial, que é em torno de 49, 51 bilhões. É isso, por mês. Ou seja, esses 51 bilhões que pode ser colocado no orçamento, numa rubrica orçamentária própria, Zeca, gera, em média, os dados que nós temos do Ceará, e pode ser, talvez, no Nordeste todo, qualquer município que as pessoas estão recebendo o Bolsa Família, esses 49 bilhões que estão sendo investidos em todo o país, está gerando 30%, está ativando a economia em 30%. O comércio local, a bodega, a mercearia, a construção civil, né? Então, você tira daqui do orçamento, né? Fura a bomba deste teto, porque isso virou uma demagogia barata, porque eles já furaram esse teto de gás faz muito tempo que eles furaram, e ficam fazendo gambiarra para tentar dizer que tem responsabilidade fiscal. Não tem responsabilidade fiscal coisa nenhuma. Esse governo é o desmonte do Estado de proteção social. Já furaram tudo, o teto de tudo, até as nossas reservas, Zeca. Eles usaram agora 400 bi das nossas reservas, que foram as reservas que o Lula deixou, só a renda dessas reservas, o que gerou de lucro, eles estão usando. Portanto, nós temos sim, Zeca, que dizer, dinheiro tem. O que o governo não quer é gastar com os pobres. Não interessa ao governo colocar dinheiro no bolso do trabalhador. Essa pequena parcela de R$600. O país só não teve um crescimento maior, negativo, maior do que o 9,7% do último trimestre, Zeca, porque a previsão podia ser 13%, 15%, por conta do auxílio emergencial. Portanto, o auxílio emergencial, para além de ser uma ajuda, é o que movimenta, em tempos de pandemia, movimenta a economia. Aí você pode dizer, mas a pandemia vai se acabar quando chegar no final do ano. E a crise? E o rastro que ela deixou? A situação de miséria que ela deixou? Falam que é 2, 3 anos, pelo menos, para começar a estabilizar o que era antes da pandemia. Nós não podemos aceitar
essa sacanagem do governo, desculpa o termo, de dizer que não prorroga o Bolsa Família, que não prorroga o auxílio de 600, porque não tem dinheiro. Não dá para desaceitar isso. Pessoal, você que está chegando agora, eu estou dividindo a tela aqui com José Guimarães, que é o nosso líder da minoria na Câmara, é vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputado federal pelo Ceará. Você que está aí comentando, curtindo e compartilhando, tua participação é muito importante. Compartilhe essa transmissão. Guimarães, acho que deixou muito claro aqui, né, o Bolsa Família, toda a política de transferência de renda não é só uma ação social, é uma ação, né, Guimarães, econômica, que gera emprego, que gera renda, que movimenta a economia local, que aumenta e contribui com a arrecadação de impostos do país. É muito diferente transferir renda do que colocar dinheiro na mão dos bancos, dos banqueiros, como acabou de ser feito agora com esse lucro, com esse saldo que foi gerado das reservas internacionais que o ex-presidente Lula deixou de 350 bilhões de dólares e que, com o aumento do dólar em relação ao real, gerou aí um lucro automático, instantâneo, de 400, 500 bilhões de reais. Guimarães, você tem conversado muito, eu sei, você tem relatado para nós, né, com o ex-presidente Lula. Eu fiquei sabendo que ele vai, na semana que vem, fazer um pronunciamento à nação, vai apresentar o nosso plano, que nós construímos junto com ele, de reconstrução nacional, de reconstrução do Brasil. E ali tem uma série de políticas propostas para gerar emprego, para gerar renda, para transferir renda, para fazer o Brasil reaquecer a sua economia, ainda no reflexo, né, dos impactos negativos que você citou, não acabam dia 31 de dezembro, os impactos da pandemia do coronavírus e dos equívocos de 2019, de 2018, de 2017 na economia, eles continuam, né, refletindo no ano que vem. Como é que vai ser, Guimarães, esse pronunciamento do Lula na semana que vem? Como é que vai ser o lançamento, né, do plano de reconstrução nacional? E o que tem ali voltado para a questão do emprego, da renda? E como é que a gente debate e apresenta isso nas eleições? As eleições são municipais, mas o que acontece no Brasil impacta cada município do nosso país. O que você pensa, Guimarães, sobre isso? Como é que você vê? Conte um pouco das novidades aí para a gente já ir encerrando Ô, Zeca, a nossa transmissão. Será dia 21. O Lula vai lançar, vai fazer um pronunciamento, juntamente com a Executiva Nacional do PT, de um plano de transformação e reconstrução nacional, de reconstrução do Brasil. Esse plano será lançado e, evidentemente, frente naquilo que tem 5 grandes diretrizes nesse plano de reconstrução do Brasil. Essas diretrizes precisam ser linkadas com os programas, com as falas e, sobretudo, quando o candidato for disputar uma prefeitura. Por exemplo, nós estamos propondo lá uma questão que está na ordem do dia desse plano de reconstrução nacional: retirar da educação, saúde, ciência e tecnologia, por exemplo, limitação para o gasto social disso. Ou seja, furar essa bomba desse teto. Por quê? As pessoas falam para nós no Congresso, Zeca, temos que fortalecer o SUS. Aí chega o Orçamento Geral da União para 2021, eles vão cortar quase 3 bilhões só de uma canetada só do orçamento da saúde. Como é? Vira demagogia. Então, é uma das diretrizes, ou seja, essas áreas que são estratégicas, que são função do Estado, o chamado Estado de Proteção do povo brasileiro, nós temos que tirar essa limitação. A questão do fortalecimento da indústria nacional, a retomar o conteúdo nacional, daquilo que eles entregaram para as multinacionais e tudo, né? Retomar o papel estratégico da Petrobras, que sempre foi uma empresa que sustentou o crescimento econômico no nosso governo, retomar os recursos do pré-sal, do Fundo Soberano, porque eles acabaram com tudo. Ou seja, na verdade, o plano, Zeca, ele procura extrair daquilo que nós fizemos no passado, que eles destruíram agora, e trabalhar a perspectiva de futuro. Reforma tributária.
centrar numa coisa central, taxar os mais ricos. Pronto. Só isso aí já é dinheiro de sobra para retomar o crescimento. O problema, Zé, é que quando você fala em retomar o crescimento da economia brasileira, você escuta isso no Congresso, como eu, deputado que você é, Zeca, é o seguinte, é como se essa gente estivesse no mundo da lua, quer retomar crescimento tirando dos pobres, quer retomar crescimento tirando Bolsa Família, quer retomar crescimento, não ter recurso suficiente para a micro e pequena empresa, para os empreendedores individuais, é tudo para os grandes. Zeca, você viu um dado que foi agora, em plena pandemia, 42 milionários brasileiros ganharam 175 bilhões de reais em plena pandemia. Isso não é possível. Tem muita gente ganhando dinheiro a rodo nessa pandemia, escondido, especulando. E o Brasil, com 135 mortes, numa pandemia desta dimensão, e esse governo fazendo demagogia. Aí o que ele faz? Voltando, vai para a TV e diz que não tem mais renda Brasil, acabou isso. Quem é do meu governo não pode mais falar sobre isso. Aí vai o relator da PEC lá do Senado, o senador, o Márcio Vittar, e diz, não, nós vamos discutir uma forma, tem que tirar de outro canto. Ou seja, querem... Aliás, você lembra, Zé, que eles queriam botar o Renda Brasil, tirar dinheiro do Fundeb. Lá quando nós votamos a PEC 15, que tornou o Fundeb permanente no Brasil, e nós constitucionalizamos. Então, essa gente não é séria para pensar o Brasil. É por isso que esse plano de reconstrução nacional trata, sobretudo, de políticas em defesa do pobre, do povo. Claro que tem a questão democrática, a questão da soberania, mas o que está em jogo nesse momento, Zé, que é a vida do povo. As famílias estão começando a se aperrear, que estão passando fome. O Brasil voltou ao mapa da fome. Esses dias, ontem para hoje, eu até fiz uma publicação, em 2015, a Dilma recebia do ministro que comandava a FAO na época, o ministro comandou o Bolsa Família, que comandou o Fome Zero no governo Lula, aquele companheiro nosso que me esqueci aqui o nome, o Graziano. Lembra? Ele entregando a Dilma o certificado que o Brasil tinha sido riscado do mapa da fome. Aí hoje voltou de novo. Gente, portanto, nós temos que pensar o Brasil. É por isso que esse plano, Zeca, como fez o Lula no pronunciamento do 7 de setembro, vai ser o momento assim de afirmação do Brasil. E, evidentemente, nós no Congresso, o nosso papel é defender e votar matérias que estejam concatenadas com esse plano. E na campanha, todo mundo tem que pegar esse plano, botar debaixo do braço aqui e dialogar com o povo. Nós estamos querendo governar a cidade para fazer isso, isso e aquilo. Eu vou fazer isso porque o nosso partido fez essa proposta, nós vamos aprová-la para dialogar com o povo e assim as pessoas ficarem sintonizadas com aquilo que esse governo nega e que nós estamos procurando fazer em benefício dos mais pobres. Muito bem, Guimarães. Muito boa aqui a sua participação. A pré-campanha, viu, Guimarães, já está deixando evidente o que vai aparecer a partir do dia 27. Eu tenho visto e ouvido, viu, Guimarães, a frase, o slogan, algumas publicações na internet que vão na seguinte linha. Não vote em candidato de partido que tira dinheiro da educação, que tira dinheiro do SUS. Não voto em candidato de partido que não apoia o auxílio emergencial, os programas de transferência de renda. Não voto em candidato de partido que quer vender a preço de banana as estatais, as riquezas do nosso país. Partido que é conivente com a destruição da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, dos nossos biomas. Eu estou muito otimista, viu, Guimarães, que os nossos candidatos e candidatas, que a população vai sim, agora na eleição municipal, debater os grandes problemas nacionais, as insanidades, as inconsequências do Bolsonaro e da sua turma, que hoje tanto afetam a vida das pessoas. E essa fala do Lula
no dia 21, né, na semana que vem, ela é muito importante, viu, Guimarães? O Lula é muito ouvido, né, a fala dele e a apresentação do plano de reconstrução nacional, que não é, pessoal, ninguém se engane, não é uma peça de marketing, não é uma coisa feita de última hora. O Guimarães está acompanhando, eu tenho acompanhando. Esse plano de reconstrução nacional começou a discussão no ano passado, vem sendo feito esse ano, foi adaptado, é claro, talvez por isso a apresentação só agora, diante da pandemia, né? O plano de reconstrução nacional foi adaptado, e ali tem medidas que já deram certo no passado e tem medidas novas para o momento novo e presente que nós estamos vivendo. Guimarães, a gente já está com quase 30 minutos de transmissão, queria te agradecer, queria que você deixasse uma última mensagem a quem está nos assistindo e fizesse as suas saudações finais. A minha mensagem final, Zé, que é de otimismo. Pode ter certeza. Eu continuo acreditando no Brasil, apesar do Bolsonaro, desse governo perverso, cruel, que trata tão mal o povo, ainda diz que tem compromisso com as famílias brasileiras. Nunca vimos isso na história do Brasil. Nós já passamos por vários governos, do Fernando Henrique até agora ele. Nunca vimos algo tão perverso, tão desqualificado, tão ruim para o Brasil. Nunca vimos. Mas, de qualquer maneira, o meu otimismo com o Brasil. Em segundo lugar, Zeca, dizer que nós vamos para uma eleição e os nossos companheiros e companheiras que são candidatos e candidatas. Essa é a eleição das nossas vidas, porque elas têm a ver com a vida das pessoas. Nós vamos eleger os candidatos, prefeitos e prefeitas, vice-vereadores, para representar o povo. É muito importante, no Paraná, no Ceará, porque depois de tudo que aconteceu com o Brasil, as ameaças constantes à democracia, as perseguições que ocorreram contra o Lula, o que tentaram fazer com o PT, Zeca, nós estamos inteiros, com o coração quente e a mente fria para enfrentar o desafio de ganharmos essas eleições. Quem é candidato aí, o companheiro ou a companheira, pode ter certeza. Se tem uma pessoa que está otimista, está louca para percorrer o Brasil, é o ex-presidente Lula. Ontem eu falei um tempão, Zé, com ele sobre as capitais, sobre as cidades. Então, quero dizer aos paranaenses, àqueles que estão nos acompanhando, né, que nós estamos organizados, vamos para uma disputa eleitoral e vamos falar do povo, dizer o que nós vamos fazer nos governos municipais. É por isso que a minha palavra, eu que coordeno o GTE Nacional, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral, Zé, você sabe disso, uma carga de trabalho muito grande, mas sou otimista, sou esperançoso, acredito no Brasil e acredito, sobretudo, no sentimento de generosidade do povo brasileiro e, claro, no partido que nós militamos, que é o Partido dos Trabalhadores. Portanto, quero desejar, Zeca, a você toda a sorte do mundo, aos candidatos, força, coragem, enfrentem, saiam para as ruas, dentro dos cuidados, mas ganhem as eleições, porque a democracia vai ganhar com a eleição dos melhores para governar a cidade. Muitíssimo obrigado, Zeca. Valeu. Valeu, Guimarães. Um grande abraço, pessoal. Obrigado por vocês terem acompanhado. Curtam, comentem, compartilhem essa nossa transmissão, porque é a nossa luta. Uma boa noite, Guimarães. Uma boa noite a todos e a todas. Até mais, pessoal. Um abraço. Valeu.